Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana Fiorillo, pra quem não me conhece, e hoje eu vim trazer uma série de vídeos muito especial pra vocês, vestibulandos, que são sobre as obras da FUVEST. E hoje eu vim falar pra vocês sobre Quincas Borba. É um livro do realismo brasileiro. Eu vou falar os pontos mais importantes sobre o livro, como ele é escrito, quais são os aspectos mais importantes, os personagens mais importantes, né, e o que eles representavam na história, e um pouquinho do enredo geral da história. O livro não tem linearidade temporal, então os fatos vão acontecendo e vão voltando como memórias novamente. Então o Machado, toda vez ele tá contando alguma coisa e ele se lembra de alguma coisa antiga que aconteceu. Então, ele não tem a preocupação das coisas acontecerem em ordem cronológica. Ele escolhe qual vai ser a ordem, é a lógica do autor. Os personagens, eles não são idealizados, eles são realistas e eles representam as camadas da sociedade criticando o Brasil da época. Lembrando que o Brasil do final do século XIX era uma época de exploração pelo estrangeiro das nossas riquezas e da nossa economia. Essa sociedade, ela vive muito de favores e influências, então as pessoas se aproximam por interesse. E basicamente o livro todo é uma crítica sobre isso. E cada personagem mostra um lado de como você pode ser influenciado e se aproveitar do outro. Bom, alguns personagens. O Quincas Borba, que é o próprio nome do livro, era um filósofo. Ele escreveu uma teoria sobre humanitismo, que é basicamente um darwinismo social. Ele diz que a guerra, ela não é algo ruim, porque é a supressão de uma espécie sobre outra. Então, é como se fosse uma seleção natural, vencem os melhores. Tanto que ele tem uma frase que é muito clássica desse livro, que é ao vencedor as batatas. E isso significa basicamente que quem venceu, venceu porque precisava vencer. Então, se ambos os lados que estavam lutando vencessem, todo mundo ia morrer de fome. Então, a guerra é necessária, porque você precisa que a espécie mais evoluída, a espécie mais adaptada vença para a perpetuação dessa espécie. Porque se só uma das partes sobreviver, vai ter comida para que eles possam alcançar mais coisas. O Rubião, que é o personagem principal da história, ele era professor, ele cuida do Quincas Borba quando o Quincas Borba adoece, e ele herda toda a fortuna do Quincas Borba. O Quincas Borba, cachorro, ele tem um cachorro que se chama Quincas Borba, assim como o dono. E ele tem esse nome porque o Quincas Borba, filósofo, queria que quando ele morresse, a imagem dele continuasse se perpetuando como memória de algum jeito. Então ele colocou esse nome no cachorro. O Cristiano Palha, que é um comerciante, ele almeja a aristocracia, ele quer ser barão e ele almeja alcançar essa ascensão social. Não importa o que ele tem que fazer, não importa se ele tem que usar a mulher dele, não importa se ele tem que se aproveitar das pessoas, ele não quer saber, ele só quer prestígio social. A Sofia, que é a esposa do Cristiano Palha, ela representa a ostentação, porque ela é sempre muito ostentada pelo próprio marido, no sentido sexual mesmo, ele expõe muito ela como um prêmio, e ele usa ela para os planos dele para conseguir as coisas. O Cristiano Palha é o principal responsável pela miséria do Rubião, que herda a fortuna do Quincas Borba. E ele não rouba diretamente em nenhum momento, mas ele vai sugando o Rubião economicamente. E aí a gente associa ao fato do Brasil na época da exploração, que você tem a exploração pelo estrangeiro, que é feita pelo Cristiano Palha, sobre o morador, o caipira, que é o que nasceu para ser enganado, e a mulher é a ponte para tudo isso. Então, a Sofia é a ligação do triângulo. Temos também alguns outros personagens meio secundários, assim, que não são tão importantes. Os mais importantes mesmo são o Rubião, Cristiano e Sofia. É em torno deles que gira a história. Mas a gente também tem a Maria Benedita, que vai casar com um amigo do Rubião. A Maria Benedita é prima da Sofia, ela vem do campo e tal, e ela conhece o Carlos Maria. Nada nessa sociedade é feito à toa. Tudo é na base do que isso vai me gerar. E a história tem o começo e o fim dela no mesmo local. Então o cenário da história é Barbacena, em Minas Gerais. A história vai se encaminhando para o Rio de Janeiro e volta para Barbacena no final da história, quando o Rubião morre. Bom, então vamos para o enredo da história. A história começa basicamente contando que o Rubião conhece o Quincas Borba porque o Quincas Borba ia se casar com a irmã do Rubião. Era a Dona Piedade. Porém, ela morre
Então eles não se casam. E depois de um tempo, o Quincas Borba vai adoecer e o Rubião que cuida dele, ele vira um enfermeiro do Quincas Borba. E com isso, quando o Quincas Borba morre, ele herda toda a fortuna. Então isso mostra que algo que era para ser ruim, que era a morte da irmã e do cunhado, né, que ele tinha muito carinho, torna-se algo bom. Então a gente percebe até nas próprias atitudes do Rubião que ele também é um pouco egoísta nessa sociedade. Então ele não é sempre só pisoteado, ele também faz um pouco disso. E a única coisa que o Quincas Borba pediu no testamento dele é que o Rubião cuidasse do Quincas Borba cachorro. Só que o Rubião não estava preocupado com o cachorro. Ele chega até a doar o cachorro e depois fica desesperado vendo que ele poderia perder o dinheiro se ele não cuidasse do Quincas Borba. E ele não gosta do cachorro, ele chuta o cachorro, maltrata o cachorro. Depois a história se encaminha para o Rio de Janeiro, onde vai acontecer na maior parte, quando o Rubião tá pegando um trem para ir pro Rio de Janeiro e ele conhece o Cristiano Palha e a Sofia. E logo quando ele conhece, ele começa a contar que ele herdou uma herança e que é muito dinheiro e tal. E o Cristiano Palha dá um alerta pra ele e fala assim: cuidado, as pessoas no Rio de Janeiro, elas podem se aproveitar de você. Você não pode contar isso pra qualquer um. E ele nem conhecia as pessoas. E o Rubião fica encantado com a Sofia, porque ela era uma moça muito bonita, e ele fica apaixonadaço. Bom, eles se aproximam e ficam amigos e o Cristiano começa a mandar bilhetes, começa a mandar presentes em nome da Sofia pro Rubião, porque ele queria atrair o Rubião pra vida deles. Ele já tava pensando: eu quero melhorar na sociedade, eu almejo o prestígio social, então eu vou usar alguém que tenha dinheiro pra isso. E ele manda uma cesta de morangos com o nome da Sofia pro Rubião, e o Rubião começa a falar: meu Deus, a Sofia me quer. E num certo momento, quando tá tendo uma festa na casa do Cristiano e da Sofia, e a Sofia fica sozinha com o Rubião lá fora, assim, num campo. E o Rubião começa a se declarar pra ela descaradamente, ela fica super assustada e ela conta pro Cristiano Palha depois o que aconteceu. E o Cristiano, como não se importa com os sentimentos dela, não importa com nada, ele só se importa com ele. É muito egocêntrico e ele quer alcançar o que ele quer, independente do que ele precise com isso. Então, ele fala pra Sofia pra ela aguentar aquilo, pra ela fingir que não é com ela, mas que ela não poderia dar um corte nele, porque eles precisavam do Rubião. E o Rubião começa a emprestar dinheiro pro Palha, e isso vai aumentando cada vez mais. O Palha é um comerciante que ele basicamente troca dinheiro. Ele ganha dinheiro com dinheiro. Então ele é como se fosse um banco. Ele empresta dinheiro para as pessoas e depois recupera com juros. O Rubião, ele tinha muitos amigos, que eram muitos frequentadores da casa dele, que até quando ele não estava em casa, os amigos dele já estavam em casa esperando por ele. Então, ele sempre foi sugado de diversas maneiras, socialmente, economicamente. Ele tem um amigo que ele cita no livro, que era o Carlos Maria, que é um cara totalmente narcisista, egocêntrico, e o cara só se importa com ele. O Rubião, ele se sente muito mal depois que ele corteja a Sofia e toma um puta de um fora. Então ele decide ir embora e voltar para Minas Gerais. E novamente o Palha foi atrás dele, né? Porque como ele ia perder a fonte de riqueza dele. Ele começa a propor pro Rubião para eles abrirem uma casa de importações. Então o Cristiano Palha, ele tá sempre lá falando no ouvido do Rubião, mas não necessariamente ele está passando a mão no dinheiro diretamente. Até que chega um ponto do livro que o Rubião precisa pedir dinheiro emprestado pro Palha. Ele era tão rico, e ele acaba perdendo tudo e tendo que pedir pro Palha. Bom, durante o desenrolar da história, o Carlos Maria começa a se aproximar da família. E antes dele conhecer a Maria Benedita, que vai se tornar esposa dele, ela não é relevante no livro, mas é só um fato importante caso apareça. O Carlos Maria e a Sofia começam a trocar bilhetes, eles dançavam valsa juntos e a Sofia começou a ficar interessada. Só que o Carlos Maria só se importa com ele mesmo, então pra ele aquilo não fez diferença nenhuma, ele só quer ser desejado, ele não quer desejar ninguém, nem nada. E uma vez o Rubião descobre que eles estão trocando bilhetes e ele vai falar pra Sofia e a Sofia se faz de desentendida e tal. Então a Sofia também sofre uma rejeição, ela não tinha nenhum carinho o marido não tinha nenhum carinho com ela, não se importava com ela, então ela começou a se interessar por outras pessoas. No final da história, o Rubião começa a delirar, ele acha que ele é o Napoleão e os delírios vão aumentando cada vez mais.
A Sofia e o pai decidem internar ele numa casa de saúde. E quando ele já tá se recuperando, ele simplesmente some da casa de saúde. E ele percebe que nenhum dos amigos dele que frequentavam a casa dele, nem o Cristiano, nem a Sofia, tava todo mundo tão ocupado em fazer as suas coisas, o que buscou na história inteira, e ele ficou sozinho, até o ponto que ele se pergunta o que ele fez de errado para as pessoas terem se afastado dele. E o final da história, o Rubião volta para Barbacena. Ele tá na última cena dele, antes da morte dele, depois que ele foge da casa de saúde, ele volta pra Barbacena. E ele se coroa com nada. Ele pega nada e coloca na cabeça como se ele fosse Napoleão. E ele morre ali mesmo, na cama. E 3 dias depois, o Quincas Borba Cão também morre. Então, gente, a história é basicamente essa. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer pergunta pode deixar aqui nos comentários. E se quiserem dialogar sobre o livro, acho importante fazer um resuminho assim, com os cenários, personagens, o enredo. E espero que tenha ajudado vocês e logo vai ter mais vídeos.